Olá, que bom que você está aqui no canal da TV Novo Tempo. Esse é seu programa semanal Claramente, inédito todas as quartas-feiras às 22h30. E você pode assistir novamente o programa de hoje e os anteriores nos horários alternativos de reprises e também no site novotempo.com/claramente. Também na nossa página do Facebook, facebook.com/claramenteNT. Perceba que tem a letra NT no finalzinho desse endereço aí do Facebook. Aproveite e siga esse programa também no YouTube. Ative o sininho e não perca nenhum episódio. Claramente, sempre oferece informações científicas sobre diferentes sofrimentos mentais, emocionais, comportamentais para lhe ajudar a melhorar sua qualidade de vida mental ou a de alguém que você queira compartilhar esses ensinos. Nosso objetivo é oferecer educação em saúde mental e hoje vou falar sobre o transtorno do pânico. O transtorno do pânico se caracteriza por ataques frequentes e repetitivos de ansiedade excessiva. A ansiedade todo mundo tem, mas não ansiedade excessiva ou exagerada. Na crise do pânico, a pessoa experimenta de repente um forte medo ou um desconforto, sendo que o pico, o máximo da crise chega em torno de 10 minutos. Nesta crise, 4 ou mais dos sintomas que eu vou falar agora para você estão presentes. Primeiro, você tem uma sensação de falta de ar, uma sensação de que vai desmaiar ou uma vertigem ou uma instabilidade. Taquicardia, palpitações, sudorese, tremor no corpo, um desconforto às vezes no abdômen, uma sensação de náusea, uma sensação de que vai sair da realidade, vai desrealizar, vai despersonalizar, vai perder a noção de si mesmo. Também pode acontecer formigamento ou anestesia, uma sensação de anestesia em alguma parte do corpo, ondas de calor ou de frio, medo de morrer, geralmente de ataque cardíaco, que aliás é um dos sintomas principais nas pessoas que se queixam de crise de pânico, acho que eu vou morrer do coração ou acho que eu vou perder o controle de mim mesmo. Também aparece o medo de fazer alguma coisa descontrolada, o medo de ficar louco e muita aflição. O transtorno do pânico atinge mais adolescentes e adultos, mas crianças também podem apresentar esse sofrimento. Alguns estudos mostram que cerca de 20% das crianças têm ansiedade alta ou exagerada. Da quantidade de 20%, 7% têm transtorno do pânico. São meninos e meninas talvez com tendência genética para ansiedade alta, muito preocupados, exigentes demais consigo mesmos, sofrendo pressões sociais e estudantis difíceis devido ao estilo de vida muitas vezes cruel quanto à competitividade na qual vivemos nessa sociedade. Essas crianças têm medo da violência social, podem ser perfeccionistas, podem ter uma necessidade de aprender a descontrair ou relaxar para ter, então, ansiedade anormal, exagerada, diminuída. Já nos adultos, o transtorno do pânico atinge mais ou menos de 1,2% a 2% da população, afetando 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Geralmente, ela surge no final da adolescência ou no início da vida adulta, entre mais ou menos 20 e 30 anos de idade. Cerca de 90% das pessoas com esse transtorno, o transtorno do pânico, acreditam que tem um problema físico, não psicológico. Eles se consultam com vários médicos de várias especialidades, fazem um monte de exames e porque a ansiedade pode aumentar demais na pessoa, gerando, por exemplo, crise de pânico. Por quê? Por que a ansiedade chega às vezes num nível tão forte que pode gerar esse desconforto? Um deles é a crise de pânico. Bom, tem várias causas. A pessoa pode ter vivido uma inibição forte na sua infância, um travamento na sua infância, não conseguia ser aquilo que precisaria ter sido. Pode ter desenvolvido muito medo de pessoas que não são membros da família, então viveu muito ali confinado naquela família, qualquer contato social fora dali já gerava muita insegurança. A pessoa pode ter uma sensibilidade exagerada diante de problemas familiares.
Algumas crianças são mais sensíveis do que outras para certas situações traumáticas na família e elas sofrem mais, elas ficam mais ansiosas. Também a pessoa que veio a ter uma crise de pânico pode ter desenvolvido uma dificuldade de falar dos seus medos, guardando demais, exageradamente. Outras pessoas cultivam pensamentos distorcidos ligados a interpretações trágicas de sensações corporais normais. Ou seja, eu vou falar um pouco mais disso mais adiante, mas algumas pessoas elas interpretam de uma maneira sempre negativa, sempre pessimista algumas coisas que acontecem, ou na realidade ou no próprio corpo. É uma aceleração do coração, ai meu Deus, vou morrer do coração. Então a interpretação é anormal. Também as pessoas podem desenvolver pânico por ter um baixo respeito pessoal, às vezes tem uma autodepreciação, uma autodesvalorização, sempre se criticam, sempre se rebaixam. Também elas podem desenvolver essa crise por causa de uma tendência exagerada a evitar situações que contêm risco de sensação de insegurança pessoal ou que possam causar danos. Ou seja, essas pessoas têm muito medo de qualquer coisa que possa ferir, que possa deixá-las sozinhas, que possa deixá-las abandonadas. Muitos indivíduos que apresentam crise de pânico descrevem seus pais ou quem cuidou delas, porque às vezes não é o pai, a mãe, pode ser o avô, pode ser a tia, né? Então, descreve essas pessoas que foram as mais importantes na criação dela na infância como sendo pessoas críticas, nervosas ou explosivas, que assustavam a criança provocando medo. Na teoria psicodinâmica para sofrimentos mentais, que é uma das teorias, a história das relações afetivas durante a infância tem um papel básico para se entender os problemas de comportamento na adolescência e na vida adulta. É interessante que a Organização Mundial da Saúde declarou uma coisa bem importante, olha só, as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. Puxa, que interessante isso. Então, isso traz uma informação importante de que a doença mental na vida adulta tem uma conexão com os sofrimentos lá do passado. Uma educadora norte-americana escreveu algo bem interessante. Ela disse assim: nunca será demais acentuar a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Isso está no livro Orientação da Criança, página 193. Então, no tratamento de sofrimentos psicológicos, é importante atuar com diferentes abordagens, tendo lugar para a aplicação da teoria psicodinâmica, da teoria cognitivo-comportamental, observar as alterações da neuroquímica, mexer com a medicina do estilo de vida e até ajuda espiritual. Algumas mães são muito ansiosas e têm dificuldade de cuidar do seu bebê com serenidade e autocontrole. Isto afeta a criança. Uma criança que veio de uma relação com uma mãe assim, ela pode ter na vida adulta dificuldade de autorregular suas emoções. Ou seja, ela pode ter dificuldade de autocontrole emocional, porque aquele vínculo mãe e filho foi cheio de ansiedade por parte da mãe, que não soube passar tranquilidade para a criança. A pessoa com transtorno do pânico pode ter crescido com um tipo de vínculo afetivo exagerado com um membro da família. E na vida adulta se sentir desconfortável ao necessitar estar sozinho, ao viajar sozinho, porque houve uma dificuldade no processo de individualização. Ou seja, alguma coisa atrapalhou e ela não conseguia se sentir uma pessoa, um indivíduo, e ficava meio simbioticamente conectada com o outro. Eu sou, dependendo de como quem está comigo, eu me sinto inseguro sozinho, esse processo pode atrapalhar. É como se na mente dessa pessoa existisse a crença de que, se a gente colocasse em palavras, isso seria assim: sozinho eu não consigo, sozinha me sinto insegura. Daí é comum uma pessoa com pânico querer alguém perto para se sentir mais segura. Ela tenta compensar a dificuldade de autocontrole da ansiedade pelo apego a alguém. Só se sente segura e sem crise ao estar junto de alguém confiável
com quem desenvolvem uma forte conexão emocional. Ela diz que quando perde essa conexão ou alguma coisa atrapalha essa conexão, ocorre a crise de pânico. Pode ser ao se casar, ao mudar de cidade para estudar, ao viajar a trabalho sem a pessoa com quem mantém esse vínculo de apego emocional. Pode ser outras situações de que rompe esse vínculo, nesse vínculo ela se sente muito segura, mas quando rompe isso aí, ela tem um excesso de ansiedade que pode desembocar numa crise de pânico. A conexão com pessoa confiável parece oferecer proteção pelo vínculo, até que a pessoa aprenda a ter autocontrole. Na crise de pânico, a pessoa tem tendência de interpretar reações normais do corpo como perigosa. Você prestou atenção no que eu disse? Interpretar reações normais do corpo como sendo alguma coisa perigosa. Ela tem pensamentos catastróficos que aumentam mais ainda a ansiedade, disparando resposta no corpo e formando um ciclo vicioso de crises. Deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, a pessoa percebe que seu coração acelerou por qualquer razão, mas sem gravidade. Sei lá, subiu uma escada meio rápido, deu uma corridinha ali para falar com alguém, o coração acelerou, isso é normal. Mas ela percebe que o coração acelerou e começa a pensar em ataque cardíaco. Ai meu Deus, olha só, meu coração está acelerado. Ai, será que eu vou ter um problema? Será que eu estou com doença do coração? E essa preocupação, esses pensamentos catastróficos, aumenta mais a ansiedade. E a ansiedade libera adrenalina. E essa adrenalina acelera mais o coração e produz mais pensamentos trágicos. Então, se a pessoa com medo de morrer do coração ainda não fez um exame cardiológico, deve ser avaliada por um cardiologista. Não tendo alteração, foi no médico, foi no cardiologista, fez todos os exames. Não tendo alteração após essa avaliação médica, então na próxima vez que essa pessoa tiver o primeiro pensamento trágico de que vai ter um ataque cardíaco, ela deverá lembrar e dizer para ela mesma que eu já fui no especialista, fiz os exames estavam normais, então isso aqui não é realmente um sinal que eu vou morrer do coração. O médico ou psiquiatra ou psicólogo não pode fazer pela pessoa o que ela precisa fazer por ela mesma. Muitas pessoas esperam a cura somente na dependência do que o profissional vai fazer ou do remédio que tomam. Porém, a cura de muitos transtornos mentais e outras doenças depende bastante do que a pessoa fará com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas escolhas, sem ser tomar remédio de farmácia. Se você sofre com crise de pânico ou outro transtorno mental e ainda não aprendeu a ter autocontrole emocional, a boa notícia é que é possível aprender. É o que nós chamamos de psicoeducação. Aliás, uma meta básica desse programa, o programa Claramente, é oferecer psicoeducação. Em pessoas com transtorno do pânico, não é raro encontrar aquelas que têm dificuldade de autorregulação emocional. Autorregulação emocional significa identificar o sentimento que surge em certo momento, pensar que você não é aquele sentimento desagradável, que ele é alguma coisa em você e que há uma parte saudável na sua mente racional que você pode e precisa usar para administrar aquela emoção dolorosa ou assustadora. Uma dica para lidar com uma ameaça de crise de pânico pode ser a seguinte: concentre a sua mente na respiração, por exemplo. Preste atenção no seu movimento respiratório. Inspirar, expirar. Respire uns poucos minutos profundamente. Puxe o ar pelo nariz. Solte devagar pela boca, suavemente. Mude o foco do pensamento para uma tarefa daquele dia, por exemplo, ou do dia seguinte. Né? Pensando assim, hoje à tarde eu vou visitar aquela pessoa, amanhã acho que eu vou lá naquela loja comprar aquele negócio que eu quero comprar. Então você puxa o pensamento daquele pensamento trágico e você então muda o foco para uma tarefa, por exemplo. E você vai focar a sua mente nesse outro tipo de pensamento. Aguarde, nós já voltamos com a segunda parte desse programa. Fique aqui, até já.
Olá, esse é o programa Claramente, estamos no segundo bloco e hoje apresentando para você informações sobre crise de pânico. Eu queria trazer agora uma história clínica de um rapaz que sofre de crise de pânico há mais ou menos 4 meses. Ele vem apresentando sintomas como medo de perder o controle, uma sensação de desrealidade, vai sair de si mesmo, palpitações, taquicardia, dificuldade para respirar, uma falta de ar, uma sensação de que vai ter um ataque cardíaco e muita aflição na cabeça. As crises têm acontecido uma vez por semana. São rápidas, durando poucos minutos. O rapaz percebeu que está ficando com medo de ter crise no trânsito, no trabalho, na fila do banco, e isso tem prejudicado seu trabalho. Ele relatou que tem sentido medo de ter medo, medo de ter a crise em locais públicos. É o medo do medo. Ele não usa drogas ilícitas, não abusa de cafeína, porque a cafeína pode desencadear a crise de pânico em certas pessoas sensíveis a essa química. Também ele não tem hipertiroidismo, não está abusando do álcool, de bebidas alcoólicas, é muito ativo e produtivo, mas sempre gosta de gente por perto. Quando faz uma amizade, ele se agarra muito com aquela pessoa. Parece que precisa de uma simbiose afetiva com alguém. Fica difícil e doloroso para ele fazer coisas sem ter figuras de proteção por perto. Geralmente se sobrecarrega de tarefas sem pedir ajuda ou sem reclamar. Absorve demais os problemas das pessoas, tende a assumir coisas demais sem colocar limites. No primeiro bloco eu expliquei que é comum pessoas com pânico terem tido experiências de vínculo traumáticas, especialmente na infância. Na adolescência, com perdas, abandono, rompimento de relações, morte e outras situações. Em algumas pessoas, há uma relação grande entre a sensação de pânico e crise de ansiedade disparadas por experiências que simulam ou se assemelham do ponto de vista emocional a algum tipo de separação ou perda importante na infância. E ocorrem fatores gatilho. Fator gatilho ou simplesmente gatilho em relações humanas é aquilo que ativa reações cognitivas, ou seja, ativa pensamentos e reações emotivas, os sentimentos, a partir de um estímulo em relação a uma outra pessoa, ou uma lembrança, ou um fato que podem ser agradáveis e desagradáveis. Vamos supor que você tenha sido criado num ambiente familiar na sua infância com um pai agressivo verbalmente, irritadiço, autoritário. Isso produzia sofrimento em sua mente. Ao chegar na vida adulta, ao se relacionar com alguém autoritário também, ou ao interpretar uma fala de alguém como sendo agressiva e pessoal, a sua mente reage com irritação, ansiedade, medo, tristeza, culpa, vergonha. Naquele momento, podem surgir também alguns sintomas físicos, como tensão na nuca, aperto no peito, uma dor na barriga ou outro sintoma. Você não estava pensando na sua infância, você não estava trazendo à sua memória as cenas dolorosas que você viveu lá atrás com as atitudes duras de seu pai. Você não estava revivendo na sua consciência o sentimento desagradável daquela época. Tudo isso estava no seu inconsciente. Mas no momento em que alguém, um colega de trabalho, ou seu marido, ou sua esposa, ou o filho, ou o patrão, ou o colaborador do trabalho, quando essa pessoa disse alguma coisa que a sua mente recebeu e absorveu como autoritarismo ou agressividade verbal, a atitude dessa pessoa é o fator gatilho que dispara imediatamente uma reação no seu corpo e na sua mente. Então, além da psicoterapia, pode ser importante para algumas pessoas com a crise de pânico o uso de medicação. A medicação deve ser prescrita por um médico psiquiatra e ela está indicada quando as crises são muito frequentes, quando esse medo do medo fica tomando conta da pessoa, que atrapalha ela até de funcionar no seu trabalho. Vai ser um uso temporário e depois ela vai seguir sem a medicação. Também é importante no tratamento da crise de pânico exercícios físicos. A prática de exercícios físicos ajuda a diminuir a ansiedade e, com isso, a colaborar com o tratamento nesse tipo de crise. Um dos melhores tipos de exercício é a caminhada ao ar livre, o mais perto da natureza possível.
Também o apoio familiar é importante, porque os parentes da pessoa que sofre de pânico precisam dar apoio ao tratamento, ter paciência com essa pessoa, pedir informações ao médico que atende aquela pessoa para saber como ajudá-la, para compreender essa doença. Outro aspecto importante no tratamento da crise de pânico é desenvolver a confiança no seu corpo, cuidando da sua saúde, fazendo exames médicos, para também vencer os pensamentos trágicos que surgem na crise de pânico, que terá, de que você vai ter alguma doença, né? Eu já falei de que as pessoas, ela interpretam de maneira trágica algum sintoma do corpo e aí pode desenvolver uma ansiedade alta e a crise piorar. Então, também desenvolver a confiança em que a pessoa pode aprender a lidar construtivamente com o seu medo, sem ter pavor, né? Pode lidar com a sua ansiedade. Isso é uma coisa que você pode desenvolver essa capacidade. Pensar também e entender que não vai morrer se ficar sozinho e de que a sua ansiedade não é você. Você é uma pessoa que tem vários aspectos normais e que às vezes tem uma ansiedade muito alta. Pode aprender a pensar nessa ansiedade que sente, ao invés de deixar que a ansiedade tome conta do seu raciocínio e provoque a crise de pânico. Ou seja, você pensa assim, puxa, hoje eu estou com uma ansiedade tão alta aqui, eu já sei que no passado isso desenvolveu pânico, mas não vai precisar desenvolver hoje, eu já sei que eu não tenho doença do coração. Você trabalha com o seu pensamento em relação a essas sensações. Sobre a prevenção de crise de pânico, é importante, por exemplo, a mãe acalmar a criança assustada, pegando no colo, falando com serenidade, aconchegando a criança no colo, demonstrando interesse na proteção física e emocional do seu filho. E assim, dessa maneira, ela vai ajudando a diminuir a ansiedade da criança. Importante os pais darem exemplo de serenidade diante de conflitos. As crianças copiam muito a maneira do pai e da mãe funcionarem na infância e depois repetem o que viram seus pais fazerem lá na vida adulta. Um ambiente amoroso na família que pode também ajudar a reduzir a ansiedade. Ambiente amoroso significa o respeito pelas ideias das crianças, uma demonstração de interesse dos pais no que o filho pensa, no que o filho sente. Também é importante não estimular a competição entre os filhos. Nós não fomos criados por Deus para competição, nós fomos criados para compartilhar. Competir produz estresse, compartilhar produz satisfação e serenidade. Eu queria deixar um texto para a sua meditação ao encerrar esse programa de hoje. Esse texto está na Bíblia, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele, sobre Deus, o Criador, toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Sabe, Deus está interessado individualmente na sua vida. Então, lançar ansiedade significa você fazer uma oração e falar da sua ansiedade para Deus. E aí você vai ter respostas em algum momento da sua vida para aliviar essa ansiedade. Claramente fica aqui, desejo a você paz, serenidade, até o próximo programa.